Boa tarde. Nós, do Grupo de Ativismo São Paulo, da Anistia Internacional, estamos com o padre Marcelo Marostica Quadro, que é diretor da Caritas. E qual é a razão, né, o objetivo aqui dessa nossa conversa? É o dia 20 de junho, que é o Dia Mundial do Refugiado. E a Anistia Internacional, inclusive, tem uma campanha chamada Eu Acolho, que é uma campanha que trabalha com a questão das violações de direitos dos migrantes e principalmente refugiados. E o trabalho que a Caritas desenvolve é importantíssimo nesse sentido, e por isso nós achamos que é fundamental divulgarmos esse trabalho que é realizado. E também não podemos nos esquecer que a cidade de São Paulo recebe muitos migrantes, e muitos desses migrantes são refugiados. Então, eu quero pedir para o padre Marcelo, se é possível fazer primeiro uma breve apresentação sua, e em seguida falar um pouquinho da Caritas, o que ela é, como ela funciona, depois, se for possível, falar então de como que ela atua em relação aos refugiados. Então, boa tarde a todos, a todas. Eu sou o padre Marcelo Marostica Quadro, estou como diretor da Caritas Arquidiocesana de São Paulo desde o dia 1º de janeiro desse ano. A Caritas Arquidiocesana de São Paulo é uma entidade, é um organismo da igreja, mas de uma igreja mundial, né? Porque a Caritas é uma entidade internacional, que está presente em 165 países, e aqui no Brasil existe uma rede chamada Caritas Brasileira, que tem a presença de 183 entidades membros. E dessas entidades membros, a Caritas Arquidiocesana de São Paulo. Então, a Caritas é esse organismo da igreja que tem como finalidade, primeira, articular toda a ação social da igreja, né? E com alguns eixos de atuação. E um dos eixos é a questão da promoção da vida, assistência e promoção da vida, mas também a defesa de direitos humanos. A Caritas realiza vários projetos, por exemplo, dentro do eixo de promoção humana, né? A Caritas mantém alguns projetos de geração de renda, geração de trabalho, economia solidária, né? E outros projetos na área também de promoção humana. Aqui em São Paulo nós temos o projeto Cuidar de Quem Cuida, que é na área de saúde, voltado a professores, educadores, trabalhadores da área de saúde também. Mas o grande trabalho que marca a Caritas Arquidiocesana de São Paulo é o Centro de Referência para Solicitante e Refugiado, que esse ano vem completar 40 anos. Foi um projeto que começou com Dom Paulo Evaristo Arnes, na época da ditadura militar. Ainda não era essa perspectiva que nós temos hoje do refugiado, mas começou nessa questão da acolhida e proteção de perseguidos políticos, né? E esse trabalho foi crescendo. No início, a Comissão Justiça e Paz da Arquidiocese de São Paulo realizava esse trabalho, depois a Caritas Arquidiocesana foi assumindo esse trabalho. Nessa rede da Caritas no Brasil, somente 3 Caritas trabalham com o tema refúgio. A Caritas do Rio de Janeiro, a Caritas de São Paulo e a Caritas do Regional Paraná. Então, essa rede ela é bem diversificada em suas ações e suas atitudes, né? Então, nesses 40 anos, a Caritas vem se organizando, vem se aperfeiçoando nesse trabalho de acolhida, orientação e acompanhamento de solicitante e de refugiados. Como é que acontece esse trabalho da Caritas, né? Nós temos um centro de referência, que hoje a sede é na Rua José Bonifácio, 107, no centro de São Paulo, na Praça da Sé. E nós desenvolvemos nesse centro 4 programas de atendimento ao refugiado. O primeiro programa é o programa de proteção, que é a questão de toda a documentação, né? A pessoa, quando solicita o refúgio, entrando no país, ela vai pedir para a Polícia Federal, vai fazer a solicitação e vai receber um protocolo. Esse protocolo vai abrir o processo, né,
no seu processo de averiguação para que ela possa ser, né, reconhecida ou não como refugiado no nosso país. Então, a Caritas tem esse serviço de proteção, que é acompanhar essa questão da documentação, né, de situações também na área da violação de direitos. Muitas vezes o refugiado, o solicitante, chega ao Brasil por vias que não são as melhores, né? Às vezes vem com atravessador, vem como tráfico humano, né? A gente tem alguns casos que a gente acaba acompanhando. Então, você tem todo esse programa de proteção que tem essa preocupação de legalizar a situação do solicitante para que esse processo se torne realmente um refugiado. Um outro programa é o programa da integração. Né? Você vai ter que integrar essa pessoa. Como é que a gente integra? Ajudando a fazer o curso de português e o trabalho. São os dois eixos da integração, né? Então, a Caritas tem muitos parceiros. Nós temos hoje 70 parceiros e muitos trabalham nessa questão do curso de português, que geralmente são 3 meses de curso de português diário, né? Um dos grandes parceiros, dos mais antigos, é o grupo do SESC, que realmente realiza os cursos de português. Temos também universidades, faculdades que auxiliam, porque sem conversar, sem ter o idioma, fica muito difícil, né? Difícil você se comunicar, difícil você trabalhar. Algo que é interessante, porque a questão do trabalho, com o protocolo que é recebido da Polícia Federal, a pessoa consegue tirar o CPF e carteira profissional. Então, ela pode ser direcionada para o mercado de trabalho. Então, nós temos um trabalho, temos até uma parceria, um projeto que se chama PAR, que é o projeto de apoio e recolocação do refugiado, onde as empresas oferecem vagas de trabalho para os refugiados ou para o solicitante de refúgio também. Mas temos também outro programa, que é o programa da assistência, que esse é o mais urgente. Porque muita gente que chega, muito solicitante, muito refugiado, chega somente com a roupa do corpo, sem documento nenhum, então precisa comer, precisa vestir, precisa dormir, né? E a assistência tenta realmente responder essas questões de sobrevivência. A Caritas de São Paulo não tem abrigo para acolher essas pessoas, mas existe uma rede hoje que trabalha em São Paulo, na cidade, com o tema refúgio e imigração, e essa rede vai se auxiliando. Então, nós temos um grande parceiro, que é a Missão Paz, que tem realmente albergue, tem alojamento. Então, a gente liga para a Missão Paz, tem alguma vaga, né? Temos também a Cefras, o CRAI, que tem os seus abrigos, né? O município tem abrigo, o Estado também tem abrigo. Então, o programa de assistência se preocupa com a questão da sobrevivência do refugiado durante um tempo, até que ele consiga, né, o solicitante ou o refugiado, se estabelecer no país. E um programa de saúde mental, né, porque muitos que chegam aqui vieram numa situação de perseguição, situação de guerra, perderam a família, né, passaram por torturas e outras situações também. Traumas, né? Então, realmente é importante esse programa de saúde mental, que a Caritas também faz com parceria com universidades, né, que tem essa área de saúde como preocupação, né? Então, assim, são 4 programas. Quem procura a Caritas, aquele que está chegando, muitas vezes ele é assistido em 3 programas, né? Porque muitos chegam aqui sem referência nenhuma. Outros que estão chegando acabam vindo porque já tem família, já tem algum conhecido aqui, né? Mas são esses os programas. Mas o que marca mesmo o trabalho da Caritas é a atitude de acolhida, de escuta, de acompanhamento, de ajudar a integração desta pessoa que veio por vários motivos, né, a reconstruir a sua vida e sua história aqui no Brasil, aqui em São Paulo. E quais são as principais dificuldades que vocês enfrentam? Uma grande dificuldade, geralmente, é a questão dos custos, como financiar tudo isso, né? A Caritas é uma entidade sem fins lucrativos, que ela vive de doações,
Para esse trabalho com refugiados, nosso grande parceiro, né, o Acnur, o Alto Comissariado das Nações Unidas para o tema de refúgio, que realmente temos um convênio anual que mantém as atividades, desde os profissionais, né, mas também a questão da subsistência, nos ajuda na questão do passe de metrô, de ônibus, que você tem que ajudar o refugiado a chegar até o curso de português. Então, as grandes dificuldades é a questão financeira, né? Mas também as dificuldades que a gente ouve daqueles que nos procuram, da integração, né? Da dificuldade de se manter, muitas vezes da violação de direitos. Um exemplo muito simples, né? O documento que recebem da Polícia Federal, chamado protocolo, é uma folha impressa no papel sulfite, né? Então, muitas vezes, o solicitante ou o refugiado é parado na rua, abordado pela polícia, pede documento, aquele único documento, não conseguem realmente reconhecer aquilo como um documento válido, né? Então, a gente pode dizer assim, que a grande dificuldade hoje é que, por mais que São Paulo é considerada a cidade que acolhe o migrante, o refugiado, a sociedade não está preparada para acolher, né? O poder público não está preparado, temos dificuldades, por exemplo, na área de saúde, porque o solicitante, o refugiado, ele acaba sendo atendido, né, na rede pública de saúde. Então, a questão do idioma, então você chega, né, está doente, vai para um posto de saúde, vai para uma OBS, ninguém fala francês, ninguém fala inglês. Então, nós somos uma sociedade que não está preparada para acolher o migrante e o refugiado, né? Então, seria uma das grandes dificuldades, realmente, a questão da integração. A dificuldade de ajudar nas necessidades daqueles que chegam, porque nossos recursos são escassos, mas também a dificuldade que a sociedade gera. Eu peço então para o Padre Marcelo falar um pouquinho para a gente sobre mudanças que aconteceram num período mais recente em relação aos refugiados aqui no Brasil. A Caritas vem percebendo a mudança no perfil do solicitante e do refugiado, né? Que mudança é essa? A questão do gênero, a questão da presença feminina vem aumentando. Em 2013, dos atendidos pela Caritas, apenas 13% eram mulheres. Em 2016, subiu para 36%. Outra realidade que a gente vem percebendo, que está marcada pela presença feminina, de mulheres grávidas que chegam. Em 2013, nós atendemos 10 casos. Em 2016, 173 casos. Então, a gente percebe que aquele padrão que havia anos atrás, que quem chegava era o homem sozinho, que vinha tentar o refúgio, depois conseguir uma reunião familiar para trazer a sua família também para o país, né? Vem mudando. Você tem hoje muito mais a presença da mulher e muitas mulheres como chefes de família também. Vem ela com 2, 3, 4, 5 filhos. E aí a gente depara com outra dificuldade, né? Nós conversávamos quais os problemas, as dificuldades, né? Muitas mulheres que chegam, né, tiveram na sua formação a questão de ser mãe, de cuidar dos filhos. E aí tem o desafio agora de entrar no mercado de trabalho, trabalhar, com quem deixar seus filhos também, né, para que ela possa trabalhar. Então fica na fila para vaga em creche. Então a gente vem percebendo essa mudança nesses últimos anos, dessa presença feminina, de mulheres, de mães, né? Como também menores que chegam desacompanhados, vem crescendo também. Então é um perfil diferenciado hoje, né? E que isso exige novas atitudes, nova postura, nova metodologia para nós enquanto Caritas e para as entidades. Porque você acolher um homem solteiro é uma situação, uma mulher grávida com 3 filhos, a questão da assistência passa por outro campo, a questão da ajuda da sobrevivência também exige muito mais. Então, é um desafio que a questão da migração e do refúgio vem trazendo para nós. E quais são, então, as perspectivas aí para os próximos anos? O que você acha aí, o que você prevê aí no horizonte?
Nós sabemos que a questão da migração e do refúgio vem crescendo no mundo todo, né? Temos uma perspectiva até negativa, porque, em que sentido a perspectiva negativa? Os países vêm se fechando, né? As fronteiras estão se fechando, os países estão com medo de acolher. O Papa Francisco vem insistindo muito para o mundo todo de romper as barreiras, de derrubar os muros. Então, a gente lida com essa perspectiva desse fechamento, né? Mas, ao mesmo tempo, uma perspectiva que a Caritas e outras entidades têm de conscientizar e mobilizar que o fechamento não é o melhor caminho, que migrar é um direito, né? E que todos têm o direito de buscar melhores condições de vida. Então, acho que a perspectiva de a gente viver processos educacionais, processos de conscientização, porque é um tema novo para a sociedade, né? Diz que a Caritas trabalha 40 anos com esse tema, mas de últimos anos para cá que realmente o tema se tornou mundial, né? Então é um tema novo que nas escolas devem ser discutido, nas universidades, nas igrejas, no poder público, porque realmente como acolher, porque para nós o caminho é acolher, não é fechar as portas, é acolher e dar ao outro direito. E outra perspectiva, e eu digo assim, enquanto católico, numa entidade, um organismo católico, nós gostaríamos que um dia não existissem refugiados, né? Que as guerras cessassem, que nenhuma perseguição acontecesse, né? Mas a gente sabe que o mundo vai por um caminho que parece que os conflitos vão aumentando cada vez mais. Então, com certeza, muitas pessoas ainda vão se deslocar da sua terra, da sua cultura, né? Buscando realmente a vida. E acho que é preparar a sociedade em São Paulo, a sociedade brasileira, e acho que as entidades têm essa responsabilidade. O dia 20, que é o Dia Mundial do Refugiado, acho que é um dia realmente para sensibilizar e mobilizar para que nos preparemos para acolher da melhor maneira possível. E para finalizarmos, o Padre Marcelo quer falar mais alguma coisa, algo que acho importante que não foi colocado aqui? Teria mais alguma mensagem, algo do tipo? O tema para mim de migração e refúgio é algo novo também, né? Eu disse que estou como diretor da Caritas desde o dia 1º de janeiro e a gente vai aprendendo muito. E eu acho que o que é importante é olhar o outro como irmão, né? A diferença é importante, a diferença nos enriquece, né? Jesus Cristo tinha 2 atitudes fundamentais na vida dele, a alteridade e a gratuidade, né? Então o outro enriquece minha vida, eu não vivo sozinho, o outro me ajuda, né? O outro me ajuda a me realizar, né? O outro me ajuda a ser feliz, eu sou um ser de relações, né? Acho que isso que define a sociedade. Então acho que a motivação é essa, não se feche para o outro, pelo contrário, abra o seu coração, abra a sua vida, acolha, porque essa atitude de acolhida gera vida, promove dignidade, promove a paz. Isso que eu teria para dizer para todos nós aqui nesse final da nossa conversa. O Grupo de Ativismo São Paulo da Anistia Internacional agradece o Padre Marcelo por essa entrevista, essa conversa. Inclusive o Padre Marcelo estava com reuniões e tudo, e ele teve a preocupação de nos atender, e isso é muito importante, né? E esperamos que consigamos assim levar uma mensagem nesse sentido do acolhimento, agora inclusive para esse dia 20 de junho, um dia importantíssimo na luta pela defesa dos direitos humanos. Muito obrigado. Eu que agradeço.